Olá a todos, meu nome é Paulo, tenho 18 anos, sou da Escola Estadual Dona Antônia Valadares e nesse projeto Dona Antônia Lê eu trouxe para vocês a resenha do livro Encontro Marcado de Fernando Sabino, um jornalista e também cineasta, né, que fez esse livro na intenção de nos contar a seguinte história. A história conta a história de Eduardo. Eduardo era um menino mimado, muito mimado, pelos pais e pela empregada, que manipulava muito. Ele manipulava muito eles. E ele era considerado peste na cidade, junto com o amigo Eduardo e Mauro. E aí, o que acontece? Ele se apaixona por uma menina que ela era muito inteligente mesmo. Então, o que acontece? Ele teve que se esforçar para também ser o mais inteligente da sala dele, da cidade. O que acontece? Nessa coisa de estar apaixonado pela menina mais inteligente, ele começa a se apaixonar também pela literatura, que contaria totalmente o pai dele, e queria que ele fosse um menino formado e etc. E aí o que acontece? Ele, junto com os dois amigos, passam a estudar muito mesmo. E ele passa em um concurso no Rio de Janeiro e conhece uma menina lá, Letícia, que quando ele se apaixonou por ela e o amigo dele também morreu, marcou muito a infância dele, sabe? A adolescência dele. No Rio de Janeiro, os dois amigos, Hugo, Mauro e Eduardo, eles passam a frequentar muitas festas, muitas confusões mesmo. E aí o que acontece? Ele se apaixona por uma menina, Antonieta, que era a filha do ministro do Rio. E aí, depois dessa confusão e tudo mais, ele também, claro, se dedica muito à literatura lá. Então tudo é resumido nisso. O romance dele com a Antonieta, a bebedeira profunda e as várias aventuras que eles passam lá no Rio de Janeiro. Já quando ele estava apaixonado por Antonieta, vivendo um romance por ela, eles decidem noivar. E o pai e a família não aceitavam esse noivado dele. E aí o que acontece? Ele não importa com a opinião nenhuma deles, e ele casa mesmo assim. Só que depois de um tempo dele ter casado, ele começa a achar que tudo no casamento é uma completa monotonia. E aí ele não consegue mais nem suportar a esposa. Então tudo para ele se torna uma coisa diária, uma coisa sem graça, que ele poderia estar vivendo, sei lá, solteiro, por exemplo. Mas não, agora ele está casado, que dificulta muito. E aí ele começa a entrar numa grave depressão. E ainda que é pior ainda, quando o pai dele morre. Já com essa completa infelicidade que ele estava com a esposa, ele decide separar dela. E aí ele volta para o Rio de Janeiro, reencontra vários amigos, o resto da família dele. Só que ele sempre foi frustrado pelo fato dele não ter se casado como o pai dele gostaria, já formado, né? E além disso, não teve filhos, não teve uma vida exemplar, né? Pelo que esperava da idade dele. Então ele realmente fica muito abalado com isso, o que prejudica muito na carreira do Eduardo. E aí, nessa busca pela felicidade, ele reencontra um amigo, agora padre, que é o Eugênio. Só que aí, não, acho que até aí eu posso contar. Ele se aproxima muito dele. E ele decide fazer uma coisa que ele sempre quis fazer, que era viajar. Ele decide deixar o emprego e só vai, sabe? O que está acontecendo muito. Hoje em dia a gente busca muito pela felicidade, sendo que na verdade a expectativa talvez seja maior do que o que realmente acontece. Então, eu acho que vai ser um livro que vocês vão gostar de ler, só que ele é um pouco cansativo, sabe? Mas no final ele dá um certo prazer pelo fato de que, de certa forma, demonstra isso que estamos passando agora, principalmente a minha geração. Então, eu espero realmente que, se isso não for um empecilho, vocês leiam, tá bom? Obrigada.